Tudo bem, Luciano? Um grande abraço pra você, abraço aí também pro Jean, pro Donan, todo mundo que tá com a gente nesse Sport Center. Pois é, um dia seguinte nada agradável, né, pra torcida do Flamengo. Perdeu uma grande invencibilidade como mandante na Libertadores, justamente para o Peñarol, que tinha sido o último time a vencer o Flamengo como mandante na Libertadores em abril de 2019. O técnico ainda era o Abel Braga naquela ocasião, a Arrascaeta era reserva, o Gabigol foi expulso, enfim. E de lá pra cá mudou tudo, veio o Jorge Jesus, enfim, uma grande mudança. 28 jogos, como eu disse, de invencibilidade, eram 17 vitórias seguidas, o que dá o tamanho do feito também do Peñarol ontem no Maracanã. Os jogadores do Flamengo contavam muito com essa vitória, um bom resultado. Léo Pereira ontem, até na saída de campo, falava comigo lá que não estava nos planos mesmo, nem um pouco de, dá pra ver a insatisfação. Então alguns torcedores passam aqui em frente ao Ninho do Urubu e xingam Tite, xingam os jogadores. Então dá pra ter um pouco dessa temperatura. O Léo Pereira falava, como eu dizia, da surpresa até, a gente não contava com esse resultado, realmente estava um pouco impressionado ali com o que houve no gramado do Maracanã. Então a pressão foi pra cima do Tite, muito direcionado, como vocês disseram aí, porque houve já em alguns momentos algumas vaias ao Tite, assim, até em escalação, quando aparece no placar e tal, mas um xingamento hostilizado da maneira que houve ontem, realmente, pelo que eu acompanho, foi a primeira vez. Inicialmente ali no intervalo mais forte, no setor sul, que é o setor, você olhando na transmissão, setor à direita da transmissão, né, onde ficam os torcedores que não são de organizadas, organizadas ficam no setor norte, à esquerda da transmissão, quando você observa. Aí no final, faltando 2 minutos, quando todo mundo já sentiu que realmente o empate pelo menos não sairia, aí o Maracanã inteiro foi hostilizar o técnico Tite, que sentiu ali, realmente estava com uma cara um tanto quanto aborrecido, passou do meu lado, inclusive assim na saída, quando o juiz apitou, então saiu olhos esbugalhados, saiu reto assim, então realmente sentindo esse clima muito pesado. E fica difícil essa situação. O Flamengo agora vai ter que tentar essa vitória lá, não venceu nessa Libertadores fora de casa, situação muito complicada, e agora ele vai ter que remontar um pouco essa equipe e aí pensar também no próximo fim de semana, o que ele vai fazer com o Grêmio fora de casa. Vai colocar o time forte possível no momento, né, porque perdeu vários jogadores por lesões, ou vai ter que mesclar um pouco para quinta-feira ele colocar o time inteiro. Então fica essa questão aí, porque a Libertadores já está ameaçada, aí se ele coloca um time no fim de semana que não pode ser o mais forte no momento, perde demais a conexão com a ponta da tabela e coloca em risco até o G4, a classificação direta no Campeonato Brasileiro. Então o Flamengo está em maus lençóis agora na temporada nesse momento e a pressão já começa a aumentar de fato para cima de jogadores, técnico e a diretoria também, por que não? Mas hoje, reapresentação agora à tarde, os jogadores treinando nesse momento, o clima aqui é de tranquilidade, não há nada nesse sentido, além de sempre passam alguns aqui, Estrada dos Bandeirantes aqui no Rio de Janeiro, alguns passam muitos carros o tempo todo, vocês podem ouvir nesse momento aqui, aí alguns passam xingam, torcedores rivais provocam e tal, mas está mais nesse clima nesse momento, mas de fato, fica uma pressão, especialmente pra cima do Tite nesse momento, Luciano. Meu amigo, nem sempre os números dizem, ou pelo menos relatam, que foi o resultado do jogo, porque pelos números, domínio total do Flamengo, posse de bola, chutes, grandes chances e cruzamentos, todos com vantagem para o rubro-negro. Porém, o placar ficou mais uma vez o Peñarol com aquela imagem de um visitante de gesto, e não é a primeira vez que o Flamengo tem esse retrospecto contra o time uruguaio, que é gigante, vale destacar. A gente até os jornais uruguaios lidavam com essa situação de mais uma vez o Flamengo e Peñarol como o Davi contra o Golias, a força do dinheiro brasileiro contra toda a história uruguaia, e realmente uma história gigantesca. Mas, Jean, é uma pedra no sapato esse Peñarol contra esse Flamengo. Como é que você acha que fica o clima? Você acha que, lógico, tem o jogo de volta, mas perder no Rio de Janeiro não era algo que realmente poderia estar planejado ou naturalmente planejado para esse Flamengo nesse momento da Libertadores? Pois é, Luciano. Bom, como ficou o clima a gente tá vendo já, né? Acho que tá bem claro, um clima muito pesado, especialmente em cima do Tite. Eu acho que até agora, na verdade, o que sustenta o Tite, não tô falando do cargo, tá? Porque aqui parece que a gente, quando fala de técnico, tem que falar de demissão, manutenção. Acho que isso não deveria nem estar em pauta nesse momento, evidentemente. Mas, assim, o que faz com que algumas pessoas possam ainda defender o que vem acontecendo com o Flamengo, o que o Flamengo vem fazendo, são única e exclusivamente os resultados, porque você tá vivo nas 3 competições. O Flamengo ainda tem condições de ser campeão das 3 competições, mas acho que a pergunta que as pessoas se fazem ao ver o que o Flamengo apresenta e esses resultados positivos, porque, como eu disse, ainda pode ser um time campeão das 3 competições, embora isso não pareça provável nesse momento, as pessoas se perguntam se isso não se dá muito mais pela qualidade do elenco, né, pela capacidade que esse time tem, às vezes, de resolver jogos em que ele não está atuando bem. Ontem, mais uma vez, não atuou bem, e acho que algumas escolhas do Tite, talvez especialmente a escolha do Léo Ortiz fora do time, né, sendo ele um dos melhores jogadores do time na temporada, nos últimos tempos, chama atenção, então ele chamou para si uma responsabilidade na hora que ele opta pelo Éric Pulgar no meio campo, sendo que Pulgar não atravessa também um bom momento. Não dá para resumir tudo
estudo a isso, a essa escolha. Eu acho que quando a gente ouve as críticas ou os xingamentos que a torcida fez ao Tite no final do jogo, a gente não tá falando de um jogo, né? Quer dizer, essa questão ela não é ligada exclusivamente à atuação de ontem, uma atuação que de fato foi muito abaixo do que o Flamengo pode apresentar, mas a gente tem que destacar o outro que tá ali na foto, o Diego Aguirre, o técnico do Peñarol, porque foi impressionante a maneira organizada como o Peñarol jogou, né? Como ele conseguiu tirar os espaços dentro das suas limitações, criar algum perigo também para o Flamengo, tanto que faz o gol. Um gol para mim ele simboliza um pouco o que foi o jogo, porque é um gol tão bem trabalhado e que nasce de uma finalização que não é uma finalização perfeita. Se você for ver, o Cabreira não pega bem na bola, ele pega até mal. Então, do ponto de vista técnico, não foi um primor, mas do ponto de vista da organização, da tática, então ontem foi um jogo que acho que vai muito pro mérito também do Diego Aguirre. E, cara, eu entendo nesse momento completamente as críticas ao Tite. Eu acho que, assim, o Tite é um grande treinador e defendi o trabalho dele, inclusive, na seleção brasileira, porque a gente avalia sempre só o resultado no fim das contas. Mas, cara, a gente tá falando de quase um ano de trabalho já, né? Ele assume ainda no ano passado, tendo a possibilidade de, a partir dali, ter subsídios, de entender, né, já desde então, onde ele precisava de mudanças, onde ele poderia acionar o mercado, e convenhamos, o Flamengo aciona muito o mercado. Sim. É óbvio que o principal problema do Flamengo não é o Tite. Acho que isso é bom que se diga. É um dois, né? Mas o Tite hoje não consegue ser o técnico com a capacidade que a gente sabe que ele tem. Então eu acho que tem que estar na conta de todo mundo nesse momento. Como o técnico é muito grande, o Tite é o principal técnico brasileiro do momento, é normal que as coisas acabem sendo focadas nele. Em outros momentos de crise do Flamengo no ano passado, inclusive, falava-se muito mais no Landim, no Marcos Braz, que continuam merecendo todas as críticas, talvez até mais do que o Tite. Mas eu acho que é normal que se cobre do Tite nesse momento. Perdeu muitos nomes ali na frente também. O Bruno Henrique teve uma chance bem clara com aquela cabeçada que ele acaba não conseguindo finalizar ali, mas perdeu muitos nomes. Pedro, Luiz Araújo, Michael, muitos nomes ali na frente. Mas por outro lado, tinha falta de De La Cruz, tinha, sei lá, Alexandre, que acabou de chegar. Como que você define o jogo de ontem? Falando do jogo de ontem, basicamente, o Fernando, você acha que o Peñarol que jogou demais ou soube fazer com que a sua estratégia funcionasse, ou o Flamengo que não conseguiu produzir? O Flamengo tava mal ou o Peñarol que tava bem? Os dois. O Peñarol foi muito bem dentro da proposta, fechou ali, 4-4-2, né, recuou, né, time bem compacto, bem organizado, você viu o time muito organizado defensivamente, muito focado também, pra pressionar, quando recuperava a bola, não era aquele contra-ataque aleatório. Você sai correndo ali e tenta encontrar uma jogada. É um contra-ataque trabalhado, bem executado pelo Diego Aguirre. Tanto que a gente teve análises pré-jogo mostrando essas inversões de bola, que o Peñarol sabe fazer muito bem. Então, assim, dentro da sua proposta, da sua limitação, entendendo a sua limitação, acho que isso é inteligente da parte do Aguirre, fez um jogo muito bom, a equipe uruguaia. E o Flamengo, uma atuação muito ruim em todos os sentidos. Eu acho que a relação Tite e torcida rubro-negra, ela nunca se fortaleceu, tinha uma resistência, histórico dele no Corinthians, desgaste na época de seleção brasileira. Tipo de jogo. Ele nunca, de fato, conseguiu se moldar na cultura, né, no DNA de jogo do Flamengo. Até porque é uma torcida muito exigente, por conta de tudo que aconteceu em 2019, vai ser muito difícil recuperar aquilo. E, além disso, é um trabalho que, pra mim, vem regredindo. Foi o que o Jean falou. O grande problema do Flamengo não é o Tite. Tem algo errado se todo ano o grande problema é o técnico. Você tem um combo aí, um contexto. Essa responsabilidade precisa ser dividida. Direção, departamento médico, Tite, jogadores. Acho que tem muito pra gente. É tão profundo que a gente tem que falar. A gente pode ter aqui 2 horas só sobre o Flamengo. Mas a atuação em si, Luciano, mesmo com os desfalques que você citou, o Flamengo com muita posse de bola e sem criar. Sem aproximação, sem se conectar, sem jogada envolvente, sem uma triangulação. Um Flamengo que exagerou muito em cruzamentos. Um elenco de milhões com a qualidade de Gerson, Arrascaeta, Plata, Bruno Henrique, Alexandro. Ele deve jogar mais. E eu acho que o que traz a responsabilidade muito grande e a ira da torcida do Flamengo é a opção de ter colocado o Pulgar como titular e o Léo Ortiz no banco. Porque aí, eu já falei sobre isso no 360, foi uma incoerência do Tite. O Tite sempre falou que o campo fala, o Tite sempre prezou sobre a meritocracia e o melhor volante do Flamengo, em um cenário de jogo que o Flamengo ia precisar da qualidade no passe, e o Ortiz dá essa qualidade no passe, tanto que o primeiro lance dele, ele rompe uma linha de defesa e gera uma oportunidade de perigo pro Flamengo. Se não me engano, foi buscando o Gerson ali pela direita. Ficou no banco. A justificativa do Tite foi pior ainda. Falando que o Pulgar é jogador de seleção chilena. Peraí. O que tem que se analisar é o que cada um tá entregando no Flamengo. Eu acho o Pulgar muito bom jogador, mas a fase dele é ruim. Eu acho que isso tudo vai desgastando ainda mais a relação. Foi um jogo que o Flamengo não conseguiu ter o DNA ofensivo que a torcida queria e não foi o Flamengo equilibrado. O Flamengo sofreu vários contra-ataques, inclusive desorganizado no momento do contra-ataque do Peñarol. Então, assim, acho que o torcedor ele tá muito sem confiança e ele só pode se apegar a uma possível recuperação do Uruguai pela qualidade individual dos caras. Porque coletivamente é um time que não convence. E o cenário não vai ser diferente lá. O Peñarol vai jogar fechado novamente, né? Já tem 1-0. O Flamengo vai precisar praticar um estilo de jogo que ele não conseguiu praticar na Libertadores, cara. O Flamengo foi segundo colocado de um grupo fraco.
Sim. Tanto é que o desempenho do Flamengo é pior do que do Peñarol nessa Libertadores. O Peñarol faz a Libertadores melhor. Sim, e por isso vai decidir fora, cara, porque também era algo impensável. Quando a gente viu o sorteio, viu o grupo da Libertadores, a gente falou, cara, aqui o Flamengo tá tranquilo, não tem muita discussão, vai ser primeiro colocado. Então, acho que isso tudo reforça o fato de que, cara, a torcida reagiu e tá reagindo do jeito que tá reagindo, não é pelo jogo de ontem especificamente. É claro que o jogo de ontem incomoda, é claro que a escolha principalmente do Pulgar no lugar do Léo Ortiz incomoda, mas é claro que é um acúmulo também de insatisfações, porque de fato, apesar desse contexto de um time que pode ganhar todas as competições, né, e o único, né, que pode ganhar todas as competições, o Botafogo já caiu na Copa do Brasil, o São Paulo. O Corinthians não tem. O São Paulo não dá pra contar que vai ganhar o brasileiro. Então, acho que assim. Tudo bem, o Corinthians, mas é um outro, né? É um time num outro. São Paulo tá fora também da Copa do Brasil. São Paulo tá fora da Copa do Brasil, claro, também. Flamengo. Então, assim, é só o Flamengo, é o único. Agora, é isso, assim, todo mundo sabe da força do Flamengo. E do potencial. É isso. Do potencial. Então, assim, potencial acho que se atribui muito dessa condição de ser o único time com possibilidade de ganhar todos os títulos ao fato de que, cara, esse time tem o elenco que tem. Dizimado agora, é verdade. Sim. Mas também é isso. É o time que perde o Vinha e vai contratar a lateral de seleção brasileira. Os últimos 10 anos com a camisa da Juventus. Então, assim, é uma equipe que consegue também repor as suas perdas. E algumas das reposições, como é o caso do Michael, se machucam também. Então, tem também uma questão de lesão que precisa ser analisada, que precisa ser estudada, né? Claro que tem muita lesão que não é lesão muscular, que não dá pra atribuir a preparação. Mas acho que tem muita coisa no Flamengo pra ser discutida para além do treinador. Agora, quando você tem um treinador com esse tamanho, ele acaba sendo também o alvo de muitas das críticas e, pra mim, nesse momento, merecidas críticas. Esse Flamengo e Peñarol, ele é um jogo que envolve muita coisa, né? Tem muita coisa em jogo, né? O que a gente tem de informações em relação a esse Flamengo e Peñarol? Porque já tem um tabu relacionado a esses dois times. A gente coloca um pouquinho desse retrospecto dos confrontos entre Flamengo e Peñarol pra você na tela. Somente uma vitória. Quem corrige se estiver errado, mas essa vitória é aquela vitória na Mercosul, lá em 99. Do Flamengo contra esse Peñarol. De lá pra cá, o Flamengo na Libertadores, olha como eu disse, o Peñarol tem sido uma pedra no sapato. Não é que se encontraram muitas vezes, mas quando se encontraram, tem complicado a vida do Flamengo. Tá aí, um pouquinho pra você desse retrospecto do Esportes. Olha, a festa do Peñarol, o torcedor do Peñarol, já é conhecido como torcedor apaixonado, e faz muito barulho, e ontem não foi diferente. Jogadores fazendo festa e tudo mais, eu fico imaginando o clima agora, a pessoa da volta, porque esse Peñarol é esse time gigante, são 5 Libertadores, é uma história gigante. Mas o momento do Peñarol faz tempo que o Peñarol não chega numa final. Então assim, o momento é muito especial também pra eles, né, Dona? Desde 2011, né? Quando perdeu pro Santos. E eu acho esse time até melhor, tá? O time, tecnicamente, eu acho melhor que aquele de 2011. Não tô falando que é um super time, é um time muito organizado pelo Aguirre. Pro jogo de volta, ingressos esgotados, uma torcida faz uma pressão, uma festa maravilhosa. E estão certos em saírem no Maracanã com essa confiança. O resultado não está definido, o confronto está em aberto ainda, mas é uma vantagem considerável. Você vencer o Flamengo dentro do Maracanã, isso aconteceu também em 2019, né, na época que o Abel Braga era o técnico. Fase de grupos, né? O Peñarol falando do grupo dele. Na época até que o Abel deixava o Arrascaeta no banco, né, uma pressão muito grande. O Peñarol venceu e ontem, dentro da sua proposta de jogo, né, de marcar forte e sair no contra-ataque, foi superior e vai levar essa vantagem. E eu acho que a proposta, né, Jean, vai ser bem semelhante no Uruguai. Vai forçar o Flamengo a ter um estilo de jogo que até agora o Tite não conseguiu fazer esse time jogar. Acho que a melhor versão do Flamengo do Tite, os melhores jogos é quando o Flamengo tá muito bem fisicamente, pressiona e bota velocidade, né? E o Luiz Araújo é uma peça fundamental pra isso, Cebolinha, Michael, todo mundo fora. Eu acho que assim, até o resultado vai permitir que o Peñarol haja da mesma maneira. Porque se tivesse empatado o jogo, não tivesse sido uma vitória, talvez a gente visse um Peñarol diferente. Agora, o Peñarol jogou tão bem, foi tão organizado, que é normal que no jogo de volta, de repente, parta das mesmas ideias, dos mesmos conceitos para tentar se classificar. Ontem o Pedro Ivo trouxe a informação de que jogadores do Flamengo teriam ficado irritados, né, com a postura dos jogadores do Peñarol e tudo mais. Óbvio que assim, a gente não sabe... A gente não viu todas as imagens, mas as imagens aí, se foram essas imagens dos caras passando na zona mista com uma caixa de som e dando risada, sinceramente, cara, você comemorar a vitória? Você vai pro Maracanã, enfrenta o Flamengo, que tem o elenco mais caro da América do Sul, consegue uma vitória diante desse time, no estádio histórico, você tem que comemorar mesmo, e não houve nenhum desrespeito, pelo menos nas imagens, nas cenas que a gente viu, e não acredito que em nenhum outro lugar, porque senão isso teria sido dito, quer dizer, se incomodar com as cenas que a gente viu, sinceramente, não faz sentido nenhum. Acho que os jogadores tinham que se incomodar com outras coisas que aconteceram, inclusive, dentro de campo, e muito mais responsabilidade deles próprios do que dos adversários. A gente já citou aqui, mas a gente não mostrou pro